Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa Eu sou Isabel Serra, mais uma vez aqui no canal do Leonardo. e hoje a resenha literária, nós iremos compartilhar nossa experiência de leitura com um livro que ela leu primeiro que eu. Na verdade, eu comprei, na verdade estava naquela minha lista dos livros políticos para ler no ano de 2018, só que ela acabou lendo primeiro que eu e depois eu acabei lendo e aí a gente decidiu gravar esse vídeo em conjunto compartilhando a nossa experiência de leitura. Mas antes de comentar sobre o livro, o outro lado do feminismo, já sabe, deixa seu like, compartilha, deixa seu comentário, divulgue o vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui nossas opiniões, nossas resenhas literárias aqui no Livros e etc. Se você já é inscrito, ative o sininho, veja se sua assinatura ainda está constando, porque o YouTube tem uma mania de tirar a inscrição das pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações toda vez que nós lançarmos um vídeo aqui novo no Livros e etc. Então vamos lá, vamos falar sobre o livro O Outro Lado do Feminismo, que é um livro, pelo menos eu não sei se você percebeu a mesma coisa que eu percebi. Ele foca muito no cenário norte-americano, especificamente nos Estados Unidos. É um livro escrito pela Suzanne Venker e pela Phyllis Scalafly, que essa Phyllis é uma das grandes pensadoras conservadoras dos Estados Unidos até hoje. Sempre lutou contra o movimento feminista. E o livro vai trazer justamente sobre isso, contar um pouco sobre o feminismo, mas claro, o outro lado do feminismo, é isso que dá o título do livro. Qual foi a sua primeira impressão do livro, Isabel? Então, o livro todo ele é baseado em muitas, assim, dezenas de pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos. A gente vê que, nesse aspecto, os Estados Unidos vem sofrendo um marxismo cultural, uma influência do feminismo já muito antes do Brasil, embora a Revolução Cultural lá na época da década de 60 tenha acontecido no Brasil também, a coisa foi mais profunda e mais danosa nos Estados Unidos. Então, ela vai citar diversas pesquisas, porque já na década de 90 para cá surgiram muitas pesquisas Sim. de pessoas que não concordavam com essa ideologia, ou simplesmente a título de pesquisa mesmo, para saber o que estava acontecendo nessa nova forma de pensamento. E então ela vai citando essas pesquisas. É um livro muito bem embasado. Então, se você concorda com o feminismo, se você não concorda com o feminismo, vale muito a pena, porque Ele vai ela expandir vai seus fundamentar isso horizontes, muito né? bem. Exato. Ela traz várias outras obras bibliográficas, também É, como várias pesquisas que foram feitas na sociedade americana, isso. comprovando, trazendo um outro ponto de vista sobre o próprio movimento feminista, né, Isabel? E a opinião dela é muito bem embasada, Não, né? Assim, assim, você sabe que ela ela é diz, contra, a gente sabe que ela é contra, mas né? nem Mas por isso ela enviesa o seu discurso ou a ela sua diz, olha, escrita. eu sou Por causa contra disso, por disso isso e e disso e isso. disso. E aí Exato. quando você fala sobre a questão dos pontos, é importante que nesse vídeo a gente vai tentar trazer alguns pontos, que na verdade são subcapítulos do livro, e a gente vai comentar um pouco. Lembrando, eu acho que, mais uma vez, a experiência na íntegra, você deve ter ao comprar o livro, adquirir, você mesmo conhecer o que essas duas moças aqui, essas duas digníssimas madames comentam sobre o feminismo. Um comentário que eu sempre penso sobre movimentos sociais, e eu penso que Isabel, minha noiva, também concorda, é que nenhum movimento social representa a totalidade daquele grupo. Né? O movimento negro não representa todos os negros, o movimento LGBT não representa todos os homossexuais nem Sim, as sim. lésbicas, e o movimento feminista também não representa todas as mulheres. E isso fica mais do que claro nesse livro aqui. Um dos capítulos ela fala sobre a lavagem cerebral, né, Isabel? A gente poderia Isso. comentar um pouco sobre isso, sobre essa lavagem cerebral, que as meninas, desde a mais tenra adolescência, e em alguns casos até infância, sofrem, não só na escola, na universidade principalmente, e até mesmo no seio da família. Ela comenta aqui, por exemplo, sobre várias experiências, sobre vários estudos, que conta como as universidades americanas, desde cedo, assim que as meninas entram na universidade, os cursos, as disciplinas e os professores e algumas professoras militantes feministas vão trazendo digamos assim, essas meninas, essas moças que saíram de um seio familiar e acabaram entrando na universidade e cooptam ela para o movimento feminista, fazendo uma lavagem cerebral, destruindo todos os valores familiares que ela tinha aprendido e trazendo ela para essa nova pauta, para essa nova agenda feminista. Na verdade, assim, o que ela também puxa nesse livro é que esse tipo de doutrinação não acontece somente na universidade, né? Sim, não, claro. Ela mostra que lá nos Estados Unidos eles já estão na terceira ou quarta geração, que é da geração dos chamados baby boomers, que foram os adolescentes formados nessa época de revolução cultural, na década de 60, tiveram O seus movimento filhos, hippie. movimento Né? hippie, amor livre, sexo livre, e esse pessoal teve os seus filhos e criou os seus filhos dentro desses valores revolucionários. E aí ela vai falar que
Então, essas crianças que nasceram nessa época, que hoje devem ter seus 40 anos, mais ou menos, e essas que tiveram seus filhos, então a gente já deve estar na terceira ou na quarta Quarta geração, geração feminista. fruto desse meio, né, revolucionário. E como é que está a cabeça desse pessoal nos Estados Unidos, né? É interessante que você vai lendo o livro e vendo o que está acontecendo lá e o que pode acontecer no Brasil. O que já acontece numa proporção menor. Numa proporção Eu menor, até porque estava comentando isso aqui com ela, né? começou um pouco depois, né? Sim, eu sou professor de adolescentes e jovens e tudo mais, e eu percebo que muitas jovens, eu já comentei isso com você, Isabel, meninas, alunas minhas de 14, 15 anos, já se declaram feministas sem saber a história do movimento feminista, sem conhecer, por exemplo, as sufragistas, que é considerado um dos primeiros movimentos feministas, que tinham outras pautas, que era inicialmente pelo voto feminino. Uma outra coisa, Isabel, que ela comenta aqui é sobre a ideia do sexo casual e a desilusão, né? Ela comenta, por exemplo, ela traz pesquisas comprovando isso, que essa ideia que o movimento feminista prega de que a mulher deve se desamarrar dessas convenções sociais e sexuais e pregar o amor livre, para a mulher tem um impacto diferente no psicológico dela. Não sei se você lembra que não, ela traz até inclusive pesquisas que comprovam que mulheres que têm esse hábito de fazer sexo de maneira mais frequente ou de maneira menos criteriosa, elas têm um abalo psicológico, um abalo emocional muito maior. Ela até comenta aqui que mais de 90% das mulheres que fazem sexo a primeira vez ou com um parceiro que ela não tem uma certa intimidade, ela sofre muito mais. Isso. Ela cita uma pesquisa que onde foram entrevistadas mulheres que tiveram esse tipo de vida, que vieram desse meio, né, de pais revolucionários e que cresceram achando que o sexo livre era o correto e que elas deveriam se relacionar com quem elas quisessem, não deveriam ter nenhum tipo de amarra social ou moral a uma pessoa. E as consequências psicológicas que isso trouxe. E uma parcela enorme, a maior parte das mulheres que foram entrevistadas afirmavam que elas sentiam um vazio, que elas sentiam um vazio existencial, uma tristeza, que elas não sabiam explicar o que é que faltava ali. E de forma isso aqui, né, Isabel, e ela comenta sobre isso, de forma isso alguma justificativa para que o homem tenha também essa vida depravada. Ela mesma comenta aqui que um homem, quando também tem esse mesmo estilo de vida, ele também tem as consequências, ele também sofre com isso. E o movimento feminista atua também minando essa relação que deveria ser cordial entre homem e mulher, por exemplo, quando o movimento feminista se coloca contrário totalmente ao matrimônio ou ao casamento tradicional, por assim dizer, por achar que o casamento ele acorrenta a mulher ou prende a mulher dentro de uma gaiola, dentro de uma jaula. Quando é justamente o contrário, a mulher ela vai ter muito mais controle sobre o homem, controle no sentido de que ela vai ajudar o homem a se ordenar, moralmente falando, ela que vai conduzir, digamos assim. O homem vai à frente, mas quem vai guiar ela, digamos assim. Numa estrutura de um relacionamento tradicional, onde o homem é quem toma a frente e a mulher que vai ajudando a guiar aquele caminho. Ela fala que isso vai funcionar muito melhor dentro de uma família tradicional, homem e mulher, ali os dois fiéis, do que numa relação casual de sexo livre, que na verdade a mulher, quando ela se sente liberta, quando afirma que ela está livre, quando ela tem esse tipo de vida depravada, ela, na verdade, ela está aprisionada. Ou quando ela afirma que não há objetificação, quando ela vive dessa maneira, ela está sendo objetificada. Porque ela está sendo considerada somente a partir do corpo dela. E ela explica isso, de carne, né? Inclusive biologicamente, né? Ela fala de substâncias que são expelidas, que são mandadas para o cérebro. Hormônios, né? Hormônios, isso. Sim. Que quando as mulheres têm esse tipo de relação sexual, é totalmente diferente do que o homem sente. Então o homem se sente satisfeito com aquilo, mas a mulher não. Aquilo não é tão prazeroso para ela. Ela precisa desse sentimento. O movimento feminista tenta empurrar a goela abaixo, dizendo que homens e mulheres são idênticos. Isso, comprovadamente falando, biologicamente falando, não são. Isso já se comprovou não só na biologia, como também a parte cognitiva, tanto do homem quanto da mulher, são distintos. Ao contrário do que o movimento feminista tenta pregar. E quando você fala sobre escolhas, é engraçado, porque no livro é que elas trazem uma frase, uma citação direta da Simone de Beauvoir, que é considerada uma das grandes feministas, e as feministas se valem muito dos seus escritos. E permita-me ler exatamente o que a Simone de Beauvoir, uma pensadora francesa, feminista e marxista, falou sobre a ideia do casamento e das mulheres terem o poder de escolha. Abre aspas. Nenhuma mulher deveria ser autorizada a ficar em casa para criar os filhos. As mulheres não deveriam ter essa escolha, porque se há tal escolha, muitas mulheres optarão por ela. Ou seja, o que Simone de Beauvoir, uma das grandes bastiões do movimento feminista, está falando é que se for dada a escolha à mulher, a maior parte delas vão escolher
o matrimônio, Ter uma a vida família. fidedigna, desenvolver e construir uma família ao lado de um marido, de uma boa escolha conjugal que ela venha a fazer. É interessante também que assim, a primeira parte é escrita pela Phyllis e a segunda pela Susan Venker, né? Sim, Essa parte eu acredito que já seja a Suzane. Ela faz uma espécie de espectro, um panorama mesmo do cenário em que viviam essas pensadoras feministas dessa época. Tanto a Simone de Beauvoir, quanto Margaret Sanger, ela a comenta. Margaret Sanger, a Virginia Woolf, diversas feministas que foram proeminentes lá na época, como era que elas viviam. E aí ela cita um caso de uma feminista que foi um dos grandes nomes aí do movimento feminista, da primeira onda do movimento feminista, e ela falava que as famílias não deveriam existir, esse tipo de coisa, e aí quando ela foi ver como é que vivia essa mulher, ela vivia um relacionamento abusivo com o marido, ela tinha uma série de problemas que ela vivenciava em casa, e ela julgava que Externalizava ali, isso. dentro daquela pequena amostra, todas as mulheres viveriam o mesmo. Mas quando não era verdade, né? Existiam diversas famílias que foram muito felizes durante toda a Exato, vida, e ela a achava que porque a dela própria. era infeliz, todas Todas seriam. eram, né? A própria Simone de Beauvoir, né, Isabel, quando você vai ver a vida pessoal dela, ela teve uma vida sofrida, uma vida traumática, que talvez não, o que provavelmente acabou incentivando os seus escritos e a sua opinião sobre o matrimônio, ou sobre até mesmo os homens. Várias mulheres, que tem a própria Frida Kahlo, que é considerada também um ícone do movimento feminista desse século, dessa nova onda no movimento feminista, que também não era, ao meu ver, lembrando, na minha opinião, não era um exemplo de mulher a ser seguida Ela por tinha nenhuma outra visivelmente mulher. transtornos psicológicos, era totalmente dependente do marido de uma forma doentia, Ao ponto de ela até aceitar traições que aceitava ele traições, então cometia. eu acho bem contraditório que ela esteja aparecendo lá como um grande nome da libertação da mulher, quando ela própria era aprisionada em um relacionamento abusivo, visivelmente abusivo ali. Sim. O livro ele é bem claro quando ele separa o livro. Na verdade, o livro é escrito em vários subcapítulos e traz alguns pontos. Se a gente fosse falar mais sobre o livro, seria muito longo, seria um vídeo até, sei lá, de meia hora, uma hora. Seria praticamente uma aula sobre como o feminismo não é essas maravilhas todas que as mulheres pintam. Então fica a recomendação. Vamos deixar embaixo aqui na descrição um link para quem quiser comprar o livro na Amazon. Eu li, minha noiva leu e nós compactuamos muito da mesma visão sobre o livro. E eu concordo com o que você falou, Isabel. O livro deve ser lido não só pelas feministas, eu acho que Por todo de mundo. maneira a primazia as feministas que deveriam ler, para conhecer o Sim. outro lado da moeda. E para você, que você tem um pensamento neutro sobre o feminismo, o livro é muito bom, porque ele vai trazer várias bases, vai trazer várias outras referências E eu bibliográficas acrescento também que até para você que já não concorda com o feminismo, é interessante você ler, para formar porque argumentos. também, mas porque também ela vai mostrar aí que tem muitas coisas que a gente acha que não vem de um pensamento feminista, porque muitas vezes a gente tem uma forma de pensar que foi construída dentro desde quando a gente nasceu, e a gente acha que aquela é uma ideia nossa, mas na verdade ela tem uma nascente dentro da filosofia feminista, por exemplo. A mulher querer trabalhar e dedicar a sua vida ao Ao trabalho. trabalho, E aí ela vai desmistificando esse tipo de coisa e mostrando que esse é um posicionamento feminista, o quanto que isso é nocivo para a mulher. Não, ela não demoniza o trabalho da mulher, mas ela coloca que o trabalho para a mulher deve ser uma coisa secundária em relação à família. Então é ao interessante matrimônio, à você vida ver isso. Por conjugal, né? exemplo, você que acredita ser uma pessoa que não concorda com o feminismo, mas que deve dedicar a sua vida ao trabalho. Aí você vai realmente, certamente, rever seus conceitos depois de ler esse livro No também. final do livro também, rapidamente, Isabela comenta sobre como a esquerda, o movimento marxista em geral, surrupiou o movimento feminista e colocou suas pautas ideológicas dentro. Ou seja, o ódio ao homem, a figura Isso. masculina, a ideia da defesa do aborto, ela comenta aqui rapidamente sobre isso, e é importante deixar claro que a ideia do aborto, a gênese da ideia abortista, ela é uma ideia por si só eugenista. E elas comentam sobre isso aqui. Quando você vai estudar a história do aborto, as primeiras pessoas que defendiam, as primeiras feministas que defendiam o aborto, Defendiu a exterminação dos definiam a negros. exterminação dos negros. Tanto é que as primeiras, elas chamam de clínicas de controle de natalidade. Isso. Eu chamo de aborto, clínica de aborto. Foram instaladas especificamente em lugares pobres, em bairros periféricos dos De Estados Unidos, maioria negra. justamente com a ideia de eugenia, ou seja, de limpar a sociedade dessa classe que, segundo essas pessoas que espalharam essa ideia do aborto, eram inferiores. Então, assim, são coisas que o movimento feminista atual joga para debaixo do tapete, mas que aqui nesse livro ela joga para cima e cabe a você, quando você for ler, você correr atrás de mais informações e outras referências bibliográficas e documentários e filmes que estão espalhados pela rede social. Para encerrar, eu só queria comentar aqui sobre a Sarah Winter, que era
a presidente da maior organização feminista no Brasil, e ela tem um livro também dela que ela fala sobre os bastidores do movimento feminista no Brasil, e eu vou deixar também embaixo na descrição desse link do livro da Amazon, da Sarah Winter, e ela explica como era o movimento feminista, as podridões por trás do movimento feminista. Uma história até que ela chega a contar, Isabel, é que tinham grupos pelo WhatsApp, pela internet, redes sociais, de meninas feministas que faziam vaquinha para pagar o aborto de outras pessoas, de outras meninas ao redor do Brasil. Ou seja, era uma vaquinha coletiva para financiar o assassinato de bebês. E a Sarah Winter comenta outras coisas obscuras do movimento feminista. Eu vou deixar também na descrição, junto com esse livro. Então, assim, por esse vídeo é só. Queria agradecer mais uma vez a minha digníssima noiva pela presença, veio abrilhantar e embelezar mais um pouquinho o canal, deixar o canal mais belo do que por natureza ele já é. Tá? Então vou deixar aí embaixo na descrição tanto desse livro, O Outro Lado do Feminismo, quanto o livro da Sarah Winter, que são livros, eu acho que base para você já começar a adentrar nessa seara do outro lado do feminismo. Então, por esse vídeo é só. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, comenta, compartilha, espalhe a palavra, né, Isabel? Para que mais pessoas possam conhecer o canal. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Nada, meu querido. Até a próxima. Tchau, tchau.